Ai, agora dá pra ver. Eu tô com a voz meio, meio fanha, tá? Desculpa. Continuando a revisãozinha do Viana, né? Das coisas que ele deu. Onde que eu parei? Parei em geometria, né? Agora é... Geometria não, é isso mesmo. Fiz polaridade, fiz exercício, agora geometria, né? A geometria, gente, não, é bem simples. Depois que você entende como faz, aprende assim, ó, você vai fazendo as coisas por eliminatória, tá? Como assim? Vou explicar mais ou menos. Opa, molecular? Geometria molecular. Gente, a gente tem dois, quatro. A gente tem 5 tipos de geometria, tá? Angular, linear, trigonal, tetraédrica e piramidal, tá? Vamos começar primeiro pela linear, que a linear ela é mais simples. Peraí, deixa eu pegar a caneta. A linear, tá? A linear, ela é mais simples. Ela e acho que a tetraédrica são as mais simples assim de você identificar. A tetraédrica, ela é bem, na minha opinião, ela é bem mais fácil, porque geralmente você nem precisa montar ela pra você poder estar visualizando que vai ser esse tipo de geometria. Daí, ó, quando eu chegar nela, eu já explico o porquê disso. A linear, como o próprio nome dela diz, é uma linha, certo? Como assim? Uma linha reta, assim, ó. Quando a gente vai fazer aquele mesmo esquema dos pontinhos, tá? Exemplo, deixa eu pegar uma outra caneta aqui azul pra mostrar. Como assim, o mesmo esquema dos pontinhos? É um exemplo, sei lá, HCl, que eu já tinha olhado aqui. HCl. Como que eu vou montar isso? Né? Deixa eu pegar a caneta preta. H, né? Aqui, no caso, ele não tem nenhum átomo central, né? Todos eles são um. Daí você segue a ordenzinha aqui, tá? H e Cl. H, a gente sabe que tem um elétron na última camada de valência. E o Cl, como a gente já viu lá, você só tem... Ah, tenho dúvida. Olha lá na tabela, vê em qual família que o Cl está, ok? Daí, tá na família 7A. Logo, ele vai ter 7 elétrons na última camada de valência, ok? Sempre assim, tenho dúvida, não sei fazer, tenho dificuldade para fazer a, a distribuição em camada. Isso é um jeito mais fácil de, né, você identificar. Beleza, fiz a dividir ele aqui no, coloquei os pontinhos, né? Vou fazer a ligação, tá? Beleza, fiz a ligação. Lembra que na polaridade eu falei que não tinha necessidade de você fazer isso daqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó. Eu falei que não tinha necessidade de você fazer esse desenho aqui. Nesse daqui tem. Por quê que tem? É uma maneira mais fácil de você visualizar o porquê que ele é linear, ó. Dá pra ver, tá? Você tem uma ligaçãozinha aqui, né? Isso é L. Você viu que ele formou uma linha reta? Assim, ó.
linear, entendeu? Mas, como nem tudo é um morango, né? O linear é quando tiver dois átomos, né? Que nem aqui, a gente tem dois átomos, né? E nesses dois átomos não vai, como é que fala? Sobrar nenhuma nuvem, vai ser um ligante só, tá? Vou até escrever aqui, mas eu vou colocar como quando tiver dois átomos, tá? Essa parte dos ligantes eu vou explicando mais pra frente pra não confundir vocês, ok? Deixa eu pegar uma caneta vermelha. Eu não acho a caneta vermelha. Aqui. Linear vai ser quando tiver... Aqui. Quando tiver dois átomos, tá? Tiver dois átomos ou dois elementos, tá? Átomo, elemento, dependendo de quem estiver ensinando, ou dos vídeos que vocês assistirem na internet, ou sei lá, afins, é a mesma coisa, tá? E aqui cada um explica de um jeito diferente. Quando tiver dois átomos, tá? Vou colocar aqui dois átomos. Beleza, vou pra angular agora, pra explicar a questão dos ligantes, tá? Não é, não é, não é, não é uma coisa difícil não, viu? Angular agora. Vamos lá, já vou escrever o que ela é. Ou não? Vamos mais fácil. Daí fica bonitinho, né? A angular, ela vai ser quando... quando ela tiver dois ligantes, tá? Eu vou colocar dois ligantes, tá? Vou resumir aqui, tá? Ela tem que ter dois ligantes e vai sobrar um par de nuvens eletrônicas, tá? E sobra... Tá dando pra ver? Eu tô escrevendo? E sobra um par. Um par de nuvem eletrônica. Ó, esse N aqui com um Ezinho aqui negativo é nuvem eletrônica, tá? Tem outras pessoas que representam de maneira diferente, tá? Ou que representam só como Ezinho negativo, mas é a mesma coisa, tá? Nuvem eletrônica. Quer dizer, dentro desse contexto de geometria molecular, tá? Ok, é um exemplo. Deixa eu pensar. SO3? Não, SO3 não vai sobrar. SO2. Deixa eu pegar o caneta aqui. SO2 sobra? Deixa eu ver. Vai sobrar, tá? Tá certo. Eu não. Eu tô ensinando as coisas pra vocês e não sei exemplo. Ai, meu Deus. Olha lá, SO2, tá? Deixa eu pegar o caderno que tá com o negócio da Elsa, que eu acho que é mais fácil de eu acompanhar. Pera aí. Aqui. Foi o mesmo exemplo, SO2. Tá. Beleza, agora vocês vão seguir a... Gente, isso aqui não muda, vocês vão fazer o desenho, vai fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui, né? E depois desenhar ele assim, tá? Isso não vai mudar, tá? Não muda. Aqui, ó, a gente já tem um átomo central, se vocês conseguirem identificar, certo? Porque a gente tem dois Os, né? E o enxofre aqui. Como eu já dei essa dica pra vocês, acho que no outro vídeo, né? Quando você tem uma moléculazinha e essa molécula, ela tiver apenas um dela
apenas uma molécula dela, tipo, tem o menor número, ele vai ser o átomo central, tá? Esse átomo vai ser o átomo central, ok? Aqui, ó, a gente tem dois Os e a gente tem um enxofre, né? Logo, a gente vai ter o O, né? Aqui a gente vai ter um enxofre e aqui a gente vai ter outro O, certo? Acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Essa questão do átomo central, né? Eu espero que sim. O O a gente já viu que tem 6, né? Ai, não sei como faz. Olha lá na tabelinha, lá na família, certo? Quantos? Tá certo, 6 aqui, né? Enxofre também tem 6, né? Aqui 6. E aqui 6. Beleza? Agora vamos fazer os ligantes, né? Fazer as ligaçõezinhas deles aqui, né? Seguindo a regra do octeto, né? Todos estabilizam a última camada com 8 elétrons, certo? Já a gente viu que todos eles têm 6, né? Então, ó, começando por aqui. Ah, quero começar por esse. Pode começar. Não vai alterar em nada na questão de você identificar se é angular, linear ou seja qual for, entendeu? Mas eu sempre procuro começar por aqui. Vamos fazer as ligações, né? Tem 6, né? Os dois, né? Tem 6. Fiz a primeira ligação, 7, certo? Fiz a segunda ligaçãozinha aqui, 8. Se vocês estiverem escutando barulho de rua ou de... ou de passarinho, gente, aqui na minha casa aqui, né? Eu moro um pouquinho longe. Beleza? Estabilizei os dois aqui com os 8, com 8 elétrons, né? Eu tenho que estabilizar isso daqui agora. Nossa, como eu vou fazer isso? Lembra da ligação da ativa que a Elsa ensinou pra gente? Que é aquela pontilhadinha, né? Fiz a primeira, né? Pontilhadinha. Fiz a segunda, pontilhadinha, certo? Beleza. Agora, vou montar, né? Essa estrutura aqui, que eu não lembro como chama ela. Não sei se é forma eletrônica. Eu vou dar uma olhada, depois eu falo pra vocês, tá? Que eu realmente eu não lembro. Daí, ok. Faço O, vi que tem duas ligaçõezinhas aqui, faço, né, as duas. Ok? Fiz aqui o S, né? E agora, como eu represento essa daqui? Seja uma dativa, que é essa ligação aqui que a gente fez, chama ligação dativa, tá? Seja uma dativa, seja duas, seja três dativas. Você vai representar todas elas por uma seta, tá? Assim. Certo? Ok? Não importa o número de dativas, sempre vai ser uma seta, tá? Vocês viram? Minha mão tudo cortada. Ok, e agora, como que eu vou identificar? Eu tenho os dois ligantes? Eu tenho, né? As duas aqui e uma dativa, certo? Vai sobrar um par de nuvem eletrônica? Vai sobrar. Gente, esse negócio da nuvem eletrônica sempre vai ser no átomo central, ok? Aqui, ó. A gente tem um átomo central, enxofre, né? Vai sobrar nuvem eletrônica aqui? Vai, né? Essa aqui em cima. Isso daqui é uma nuvem eletrônica, tá? Gente, nuvem eletrônica é uma coisa, sempre vai ser par, viu? Se tiver um pontinho aqui, já não vai ser mais nuvem eletrônica, tá? Não nesse contexto. Isso aqui, tá? Ah, quer dizer, tipo, até onde eu sei do meu conhecimento, né? Pra não passar informação errada pra vocês. Nuvem eletrônica pra mim, até onde eu sei, sempre vai ser um par, sempre dois, certo? Agora, se em outro, mais pra frente, a gente vê que um elétron só vai ser nuvem eletrônica, daí eu já não posso dizer pra vocês com propriedade, porque eu não sei. Mas até onde eu sei, sempre nuvem eletrônica vai ser o parzinho, tá? Certo?
Beleza, angular é isso, gente. Fez aqui, sobrou nuvem eletrônica. Vai ter dois. Vai ter, tem os dois ligantes. Sobrou nuvem eletrônica aqui no átomo central, angular, certo? Agora é trigonal, que eu tinha falado SO3, né, para dar como exemplo de angular, mas não, não vai ser. Aqui, ó, trigonal agora. Eu escrevi tudo em letra coisa e escrevi trigonal assim, ah, Deus. Trigonal. Trigonar. Trigonal. A trigonal, gente, ela vai ter três ligantes, tá? E não vai sobrar nuvem. Ela vai ter aqui, ó, três ligantes, tá? E não sobra nuvem. Ok? Dá um exemplo do SO3, né? Já tinha dito. Mesmo esqueminha, né? Vai fazer essa distribuiçãozinha, tá? Aqui, ó, enxofre tá em menor quantidade aqui, logo ele vai no meio, certo? Daí, ó, eu tenho enxofre aqui, certo? O oxigênio aqui, outro oxigênio aqui. Onde eu vou colocar o terceiro oxigênio? Pode colocar aqui em cima, pode colocar aqui embaixo, aonde você quiser, da sua preferência, tá? Vou colocar aqui embaixo, né? Porque aqui em cima não tem espaço pra eu fazer isso, tá? Então, vou ficar aqui. A gente já viu, né? Que o... Ele vai fazer duas aqui, aqui. Aí já tinha visto, né, que o oxigênio e o enxofre, ele tem 6, né, elétrons na última camada deles, tá? Então, tô só repetindo o que a gente fez aqui em cima, tá? Não tem muito segredo pra isso, não. Beleza, e agora? Vou fazer as ligações, certo? Começando por aqui, né? Vou fazer as duas primeiras, né, que eu vi que já tem, né? Fiz as duas primeiras, né? Vou fazer a dativa aqui, que a gente viu, né? Que ela vai ser dativa, porque... Ah, não posso fazer ligação normal? Não, não pode. Porque aqui ele já tá estabilizado. Se eu fizer mais ligações, eu não sei explicar tão bem essa questão das ligações, porque eu aprendi de um jeito, né, e o pessoal do técnico ensinou do outro, então eu tenho medo de confundir a cabeça de vocês é, com essa questão, tá? Mas, tipo, não é uma coisa, não é diferente, é que são, como é que eu posso dizer, contextos diferentes, entendeu? Eu fico com medo de colocar, tipo, muita informação na cabeça de vocês, de quem assiste os vídeos, e depois vocês acabarem se confundindo com alguma coisa. Então, eu não vou... eu vou tentar seguir a risca o que, tipo, a gente já tem em mente, tá? Pra não bagunçar mais a cabeça de vocês, tá? Tá aí, beleza. Fiz as ligações, tá? Posso fazer duas dativas mesmo assim? Pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Se na molécula tiver, sei lá, 5 ligações dativas, pode fazer, ok? Não vai alterar em nada. Daí, vou montar ela aqui, né? Eu tenho o ozinho, né? Eu vi que fez duas ligações, eu vou botar as duas ligações, os dois ligantes, né? Tem um enxofre, né? Aqui tem duas dativas. Dativas se representam com seta. Ah, mas eu fiz três ligações dativas. Vai ser representado com uma seta, tá? Aqui, né, outra setinha para baixo.
E ó, beleza, agora vamos analisar. Trigonal. Eu tenho 3 ligantes. Eu tenho 3 ligantes, 1, 2 e 3, certo? Sobrou alguma nuvem no átomo central dela? Aqui, ó. Sobrou alguma nuvem eletrônica flutuando aqui sozinha, sem nenhuma ligação? Não, né? Porque todos estão fazendo ligações, né? Todos os elétrons aqui estão fazendo ligações. Então, é só isso, certo? Trigonal é apenas isso. Agora, piramidal. Piramidal, eu não sei exemplos de piramidal. Deixa eu olhar aqui no caderno. Amônia. Tô. Tem um negocinho que estragou lá da breve. Só isso? Nossa. Piramidal agora, gente. Piramidal. A piramidal, agora, ela também vai ter 3 ligantes, tá? Porém, ela vai sobrar uma nuvem eletrônica. Sobra nuvem eletrônica, tá? Sobra um par de nuvem eletrônica, tá? Vocês repararam que vai ser sempre assim, tipo, angular tem 2 ligantes, né? Caramba. Linear tem 2 átomos, certo? Beleza. Angular tem 2 ligantes, sobra um par, né? Trigonal tem 3 ligantes, não sobra nuvem. Piramidal tem 3 ligantes e sobra nuvem. É sempre um relacionando com o outro aqui, tipo, às vezes um vai ter uma ligação a menos e não sobra nuvem, é que nem aqui, ó. Aqui tem 3 ligantes, aqui tem 3 ligantes, só que nesse não vai sobrar nuvem, nesse sobra, entendeu? Então eu acho que não tem muita coisa pra você, como é que fala? Pra você lembrar. Porque vai ser sempre a mesma coisa no final. Tipo, não tem muita coisinha assim, vou dizer assim, muitos detalhes pra você ter que analisar. Isso aqui, gente, é uma coisa que você vai fazendo, que você vai pegando o jeito. Você tem tem que ficar repetindo às vezes fazendo exemplo, né? É que isso daqui também não é coisa que, tipo, a gente... Oi? Vai tirar no boleto? Tá. À noite. Se você quiser ir agora também. Não. Você que sabe, mas depois eu pego na secretaria. Onde eu parei que eu tava dizendo? Que a minha mãe entrou aqui. Essa questão de geometria molecular é que a gente não fica fazendo muito, que a gente aprendeu e depois, tipo, aprendemos e deixamos, né? De lado, assim. Mas, tipo, se você pegar e fazer bastante exemplo, é uma coisa que depois, tipo, você nem vai acabar uma hora que você nem precisa olhar isso daqui. Precisa fazer, que você já vai ter mais ou menos uma ideia do que vai ter, do que vai sobrar, se vai ter nuvem, se não vai, entendeu? E aí você vai fazendo, tipo, por eliminatória. Piramidal, né? Voltando ao que eu estava dizendo. Como montar, né? Eu vi que tem 3 hidrogênios, né? E tem um só nitrogênio. Logo, esse daqui vai ser o meu átomo central. Então, ele vai no meio, tá? Então, aqui eu tenho, né, o meu nitrogênio. Nitrogênio, não lembro se é 4 ou se é 5. Se vai sobrar nuvem, tem que ser 5, né? Então, nem eu sei, às vezes, a quantidade dos negocinhos. Como eu disse, a gente vai fazendo por eliminatório, vai analisando, né? Enfim, se fosse 4, né, ia sobrar um só aqui. E um só, sozinho, não é nuvem, então tem que ser 2. Então são 5. Só deixa eu dar uma olhada aqui na tabela pra ver se é isso mesmo.
certinho, são 5 mesmo. Beleza, eu fiz os 5 átomos do... Átomos não, elétrons do nitrogênio, né? Vou colocar os hidrogênios agora, tá? Hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, e outro hidrogênio aqui. Ah, Letícia, não sei montar ele assim certinho pra ele ficar dessa maneira, assim. Vou dizer como estética, tá? Isso aqui é uma coisa que você vai treinando, tá? Viu? Você vai fazendo exemplo, vai olhando, uma hora você pega assim, tá? Pra olhar assim e já montar ele bonitinho. Porque às vezes, pelo menos quando eu aprendi, eu ficava muito. Por exemplo, colocava o N aqui, colocava os elétrons meio sem uma disposição certa aqui. E que, tipo, colocava um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Entendeu? Em qualquer lugar, assim. Posso fazer isso? Pode. Só que, tipo, por exemplo, depois na hora, pra você juntar a nuvem, deixa eu colocar um hidrogênio aqui. Aqui, como eu usei de exemplo, né? Eu vou analisar isso aqui e vou ver se vai sobrar nuvem, né? Aparentemente não sobra nessa questão, né? Porque a nuvem, né, geralmente a gente conta ela como assim, né? Uma do ladinho da outra, né? Aqui já não está uma do ladinho da outra, ó. Tá uma aqui e outra aqui, certo? Posso contar mesmo assim como nuvem? Pode contar. Mas não vai ficar uma coisa, vou dizer assim, como eu usei a palavra estética, né? Esteticamente bonito. Mas se você faz assim e entende que aqui sobra uma nuvem, beleza. É isso que importa, certo? Mas se vocês sempre procurarem fazer bonitinho assim pra ficar visivelmente melhor e identificável, é uma boa, ajuda bastante, tá? Daí voltando, fiz, né? A distribuiçãozinha aqui, vou fazer os ligantes, né? Hidrogênio, né, a gente sabe que vai estabilizar com 1, né? Aqui tem 5, faltam 3, né? Aqui, eu estabilizei esse com esse, né? Hidrogênio acabou, aqui eu já fiz 6 ligações, tá? Estabilizo com esse, né? Fiz 7, estabilizo com esse, fiz 8. Ok, todos estabilizados, não preciso de dativa nem nada, tá? Beleza. Eu vou fazer o desenho agora, tá? Aí, se o Viana estivesse aqui, ele ia falar que, ai não, porque a amônia não é assim que faz. É desse jeito. Ai, ai. Assim, tá? Ok? Fiz, né? Por que piramidal, inclusive? Porque lembra no gás metano, aquele exemplo que o Viana deu? Que o gás, se a gente fosse fazer o gás metano, que é CH4, né? Como a gente montaria ele? A gente montaria ele assim, né? Um carbono aqui, né? Tem 4, né? Aqui, ó. Fiz 4 aqui. Só pra ele ficar certinho aqui, ó. Eu vou fazer um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, né? Ele vai fazer as ligaçõezinhas, daí gás metano, né? Lembra que o Viana falou que não é assim, ó. Que ele falou que se ele tivesse corrigido uma prova num concurso, ele daria mais certo pra quem fizesse dessa forma aqui. Se ele tivesse que desempatar, eu acho, né? Sei lá. Alguma coisa assim que ele disse. Ele faria assim, ó. Dessa forma aqui. Dessa maneira. Estaria mais certo. Amônia é a mesma coisa, entendeu? Daí, ó. Por que piramidal? É que isso a gente não aprendeu, então eu não vou me estender falando sobre isso, tá? Pra não confundir a cabeça de vocês. Nessa questão de geometria das moléculas, essas coisinhas aqui, ó, formam ângulos, tá? Se a gente for estudar bem mais a fundo sobre... Não tá focando. Acho que agora vai ficar foco certinho. Essas coisinhas aqui formam ângulos, tá? Daí, tipo, amônia, eu não sei... Eu tenho medo de passar a informação errada pra vocês, mas
Tipo, vocês conseguem entender que isso aqui é uma pirâmide? Tipo assim, ó. É assim, ó. Aqui vai ter um H, tá? Aqui vai ter um H, aqui vai ter um H. Não forma, tipo, assim, ó. É por isso do nome, entendeu? Bom, agora se não for por isso do nome, me ensinaram errado na escola, tá? Mas é basicamente isso. Essa questão dos ângulos, gente, vocês... É só uma informaçãozinha a mais, mas vocês não precisam pesquisar nada sobre isso, não, porque é chatinho e é difícil, tá? Eu não vou me estender muito pra não confundir a cabeça de vocês, também porque eu não tenho tanta propriedade pra falar sobre isso, porque eu também é um assunto que também não entra muito na minha cabeça, tá? Então, ó, piramidal, voltando ao assunto aqui. Eu tenho os 3 ligantes, né? Aqui, ó, belezinha. E sobra uma nuvem eletrônica. Sobrou a nuvem eletrônica aqui em cima, no átomo central, tá? Gente, sempre no átomo central. Porque eu já vi gente confundindo com essa questão aqui, ó. Com esses daqui, ó. Porque aqui, se a gente for analisar, sempre nuvem, 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 nuvem e nuvem e nuvem, tá? Mas essas aqui, gente, não interessa pra gente. Sempre no átomo central, essa questão das nuvens eletrônicas, tá? Pelo menos nessa questão de geometria molecular, nesse, tá? Que a gente tá vendo. Daí, ó, identifiquei o átomo central, né? Meu átomo central tem nuvem eletrônica? Tem, né? Essas duas aqui que sobraram, que não tem nenhuma ligação, tá? Beleza? Joia, né? Piramidal é isso. Agora, qual que falta? Acho que só a tetraédrica, né? Gente, a tetraédrica é a mais fácil que tem, na minha opinião. Eu usei... Eu posso usar o do gás metano, né? Vou usar como ele. Eu ia pegar um exemplo que o Viana colocou na prova, mas eu posso fazer ele também aqui. Acho que, se eu não me engano, é CCL4. Mas eu vou fazer ele também, tá? Depois eu vou postar outro vídeo só resolvendo exercício disso aqui, tá? Qual que eu falei mesmo? Gás metano, né? Agora, tetraédrica, né? Deixa eu pular uma linha aqui. Ah, tetraédrica, não, ó, só vai ter 4 ligantes, entendeu? 4 ligantes, não vai sobrar nuvem nenhuma. Eu falo que ela é fácil porque você já identifica ela de cara. Por quê? Aqui, ó, deixa eu só escrever aqui. Tem 4 ligantes, tá? Tá enquadrado. Aqui, ó. 4 ligantes. E não sobra nuvem. Então, um bichinho aqui. Não sobra nuvem eletrônica, tá? Cadê a minha caneta? Eu usei eu falei, né, do gás metano, que é CH4, e depois deixa eu só escrever aqui embaixo também pra eu não esquecer. CCl4. Foram os 2 exemplos que o Vianinha deu pra nós.